por outros países europeus, com ataques, por exemplo, a centros de informação da OTAN, sobretudo a OTAN, eu vou pegar o exemplo da OTAN porque chama muita atenção, ou ao Banco Central Europeu. O senhor acredita que teremos, por parte da OTAN ou por parte da Europa como um todo, uma sensação de que estamos com uma guerra? Olha, Adalberto, isso é muito interessante, porque a gente tinha, por exemplo, no século XIX, início do século XX, nas guerras, a figura do partisano, né? Que era alguém que não tinha uma vinculação oficial, né? Mas lutava por uma causa. Com o meio digital, você tem a possibilidade de participação de partisanos digitais pelo mundo todo, né? Então, os cyberataques, eles acontecem a partir da África, da América do Sul, da América do Norte, da Ásia, mesmo não estando diretamente em combate. Então, a diferença hoje da migração da comunicação para o meio digital é que a guerra ela perde a noção de territorialidade, né? Não só pela guerra informacional, mas os ataques cibernéticos eles são descentralizados e têm uma capacidade muito maior na medida em que até mesmo a inteligência dos estados que estão em guerra são conectados à internet. Professor, eu vou fazer uma rápida pausa aqui, um intervalo, daqui a pouco eu retomo na nossa discussão. Por gentileza, o senhor pode permanecer conosco. Agora são 4h02 no horário de Brasília. Daqui a pouco a gente ainda está com um problema. Eu tinha uma informação para a gente chamar um intervalo agora, mas a gente está aguardando agora a informação do nosso comando aqui da televisão para saber qual é o momento do intervalo. Emanuel, você quer fazer uma menção sobre isso, por favor? Professor Emanuel Pessoa vai participar aqui da nossa conversa. Obrigado, Piotr. Professor, prazer falar com o senhor aí diretamente da Alemanha. É interessante o questionamento, o senhor se referir aos partisanos que realmente são pessoas independentes. Mas o que a gente vê no caso da Rússia é que muitas vezes esses ataques são orquestrados diretamente pelo Estado russo. E aí a situação é um pouco diferente se um ataque desse, por exemplo, ele atinge um hospital ou ele atinge um sistema de tráfego, isso gerar vítimas. Então, por exemplo, se um hospital é atingido e você tem o desligamento de algumas máquinas, desligamento de geradores ou coisas do tipo, você pode ter sim vítimas que seriam ligadas a um ataque organizado pelo Estado russo. E essa situação é um pouco nebulosa porque, como o professor Marcos Vinícius estava aqui conversando com a gente aqui no off, o conceito de guerra tradicional, ele pressuporia a entrada no território inimigo. E, no caso, se nós iríamos considerar essa entrada é uma entrada, um cyber território, vamos dizer assim, o que ganha até mais força com a questão do metaverso, mas fica aí o questionamento se isso fosse um ataque puramente digital, mas que gerasse vítimas. Porque, veja, se amanhã a Rússia resolve dar uma lição na Polônia e desliga a energia de Varsóvia, você vai ter várias pessoas que vão morrer, hospitais que às vezes o gerador não vai ser suficiente, elevadores que não funcionam, batidas de trânsito, até problemas de tráfego aéreo e por aí vai. E aí, se isso seria possível dentro da ótica do senhor, que o senhor é um grande estudioso da questão de direito digital, como é que o senhor veria aí a potencial retaliação desses países europeus? Lembrando que um ataque desse se a Polônia entende que é guerra, ela arrasta automaticamente todos os países da Europa, da União Europeia, para a guerra por conta do Tratado de Roma. É uma pergunta muito boa. Se a gente pensar a Constituição, a forma de organização da inteligência tradicional, ela é organizada em papéis, né? Escutas telefônicas, que é uma certa tecnologia de arquivamento. Para o mundo digital, ela torna-se também frágil, em certo sentido, mas também com alto poder de ataque. A menção sua, a centralização desse poder, por exemplo, o Estado, no caso do Estado russo, realmente é algo novo dentro do conceito de guerra, como bem notificou o Marcos Vinícius, e torna também a guerra sem fronteiras, né? No sentido de que você, muitas vezes, nem consegue fazer o tracking de onde está vindo aquele ataque. Porque até mesmo para quem é dotado da inteligência cibernética para lidar com hackers, muitas vezes eles próprios não deixam tantos rastros. Então, essa nova forma de atuação da guerra vai ser certamente um dos maiores desafios no futuro. Talvez seja o míssil algo muito mais simplificado e menos destrutivo do que, por exemplo, agora, como a gente está falando, internet das coisas, tudo migrando, interligando no mundo digital,
né, um ataque desse tem uma capacidade disruptiva e até de ocasionar morte e desordenação do tecido social incomparável com as armas letais, então, do século XIX, movidas a pólvora. A gente está conversando com o professor Ricardo Campos, de Frankfurt, na Alemanha. Professor, eu queria colocar um pouco mais essa questão digital, porque nós temos... A atenção no mundo é hoje por questões que você não pode controlar. Mas uma coisa é um Estado dizer que está fazendo um ataque, porque isso fica muito claro. Quando eu tenho grupos, por exemplo, paramilitares digitais, eles podem fazer de dentro de um país, mas esse país pode dizer, mas eu estou aqui internamente. O governo não vai assumir, não é o caso, por exemplo, nesse momento que a Rússia colocou as suas tropas com a sua bandeira dentro de um país, de um outro país. Neste caso especificamente, como é que eu posso acusar um outro país formalmente e, digamos, abre aspas, ir à guerra, sendo que eu não tenho, por outro lado, essa confirmação desse ataque? Olha, esses ataques estatais, né, eles já vinham ocorrendo há algum tempo, né? A gente tem as eleições americanas como algo paradigmático, né, que através de um mecanismo simples houve uma influência do ponto de vista do direito eleitoral americano inaceitável, teve até decisão de corte federal, e agora isso se intensifica, né? O difícil aqui, no ponto da guerra virtual, é realmente que você não tem algo físico, você não tem um dano físico concreto e você não tem aquela visibilidade para dizer ocorreu isso. Até mesmo há uma desconfiança se um país dizer houve um ataque cibernético de tal país. Você pode até levantar desconfiança. Então, por não existir essa dimensão física, há uma desconfiança até da forma de retaliação, se ela não seria propriamente o ataque, né? Então, essa opacidade da guerra virtual, talvez ela não caiba, né, na guerra cibernética, nos conceitos tradicionais que a gente tem de guerra, que pressupõe soberania, declaração de guerra, né, invasão, né, física, morte física direta. Então, essa passagem do mundo físico para o virtual, ele traz problemas não para todos os ramos do direito, e agora a gente está vendo também para o conceito de guerra, né? Ele tem a dificuldade também de ser modelado pela semântica jurídica da guerra.